Sejam muito bem-vindos a mais um programa São José do Sul no Mapa. Hoje nós estamos com o nosso segundo programa sobre as casas antigas, que contam a história do nosso município. Então hoje nós estamos aqui nessa residência que hoje pertence à família Mosman e nós já vamos mostrar para você então essa casa antiga, mais de 100 anos. E antes disso, nós vamos agradecer aos nossos patrocinadores que ajudam nós a concretizar e a trazer esse programa no ar toda semana. Sem esses, nós não teríamos esse nosso programa aqui para mostrar o que é bonito, o que é bom e o que vai acontecer em São José do Sul. Então, agradecemos a Decor Sabor e Companhia, pimentões coloridos e tomates sem agrotóxico, produtos deliciosos por natureza. Agroturismo FIR, certificação orgânica em morangos e horticultura. Café colonial com reserva antecipada e happy hour 1 ou 2 vezes ao mês. Majob Link, provedor de internet para São José do Sul e municípios circunvizinhos. Tecnologia em fibra ótica, não esquece, Paulo. Irmãos Bon, esquadrias de madeiras e móveis planejados. E Prefeitura Municipal de São José do Sul. Fiquem conosco que nós voltamos já. Então, estamos, como a Betânia colocou, nós estamos aqui com o Paulo Mosman, hoje proprietário dessa casa. Então, para nos contar um pouquinho da história, e ficamos muito contentes, porque o Paulo, a partir de hoje, também é nosso patrocinador, né? Então, obrigado, Paulo. Te apresenta para os nossos telespectadores de São José do Sul e região, quem é o Paulo Mosman? Primeiramente, vou fazer como eu sempre costumo fazer na minha vida, agradecer primeiramente a Deus por ter colocado esse programa tão bonito, né? Veio aqui visitar a minha casa e é um programa bonito porque fala dos antepassados, das coisas antigas e as pessoas gostam muito disso, né? Os mais novos, como os mais antigos, se sentem valorizados e os mais novos gostam de saber o que os antepassados faziam, né? Como é que eles lidavam com os filhos e todas essas coisas, como é que eram as casas antigas. Povo sem passado é povo sem futuro. É isso aí. E por isso que a partir do momento que eles me convidaram para essa entrevista, eu logo percebi que era uma coisa maravilhosa que vai ajudar muito o nosso município. E obrigada, Paulo, pelas palavras. A gente fica feliz, né, quando nós agradecemos, né, Paulo, agradecemos a TV Mon que nos deu esse espaço dentro da programação, né? Nós temos já 2 anos e meio com esse espaço dentro da TV Mon, para levar um pouco da cultura, da história do nosso município para a região toda, né? Então, São José do Sul no Mapa. Entre esses programas, assim, nós fizemos agora já é o segundo episódio, sobre casas antigas em Chaimel, desde o tempo dos nossos imigrantes e tudo, e hoje nós viemos visitar a tua casa, Paulo, né? Muito bonita a casa, uma casa em Chaimel, como todas as casas em Chaimel são. A princípio não há pregos na estrutura, é somente madeira encaixada com pino e com pedra e barro. Areia, tipo, se pegar o martelo e bater ali naquela parede ali, a própria areia começa a correr para fora, porque eles não usavam cimento, que nem hoje, botam alvenerite para o cimento grudar melhor, essas coisas, né? Antigamente não existia, né? Eu não sei se fizeram comparo, só que a areia tem junto, porque uma vez, né, não sei como é que foi, ou se não estava reformando, daí a areia começou a correr para fora, assim, das paredes. A gente podia mostrar a casa um pouco mais de perto, né, para o pessoal ver os detalhes, né? Podem se sentir à vontade. O Paulo, tu me comentou, né, tu já está com 50 e poucos anos. 50 anos. 50 anos. Nascido aqui já.
Nascido aqui. Nascido aqui. Nascido. Então, essa casa, Paulo tem 50 anos, nascido aqui. O pai do Paulo comprou esta casa de uma família Kerber. Então, essa casa deve ter de 100 para 120 anos. No mínimo. Toda essa área de terra aqui era desses Kerber, só que eles venderam, né? Daí meus pais não tinham, né, na época condições, aí venderam, né? Isso tudo estava incluído nessa, vamos supor, nessa nossa terra. Nessa área, só que a nossa área sempre foi essa, então a gente não... Essa área aqui, Dom Diogo, São José do Maratá, Dom Diogo, até na encosta da Linha Bonita, essa era a antiga fazenda Maratá, do proprietário era José Apolinário de Moraes, era o dono dessa fazenda toda, na época do Império Brasileiro ainda, né? E ele vendeu, então, essas áreas para os colonizadores alemães quando vieram, os imigrantes alemães. Então, eles começaram a comprar, porque os portugueses, eles começaram a repartir, porque o forte deles é a criação de gado, né? Então, e era muito difícil também manter uma propriedade tão grande, né? Eu acredito que essa casa aqui não esteja lacrada com o ano que ela foi construída, porque a gente já reformou ela, mas tem casas, que nem a do Giovanni Schitz lá, está lacrada, eu acho que é 1894. Então, continuando, nós vamos olhar um pouquinho a fachada lateral da casa, idênticas a quem assistiu o programa anterior, é idêntico, né? As casas todas elas seguem um padrão, essas casas em Chaimela é um padrão que os imigrantes trouxeram da Alemanha. Originalmente nem um prego, todos esses madeirame no meio, esteio, isso era que suportava a parede. Então ela era preenchida com pedra e barro, né? Depois de um tempo, os imigrantes, então, quando tiveram melhores condições, começaram a rebocar. O reboco, como o Paulo falou, era feito com praticamente areia e um pouquinho de cimento que eles tinham, e barro, alguma coisa, mas nada de produto químico no meio. O que eu quero chamar a atenção, né, Paulo, que nós temos a característica dessa casa, essas colunatas laterais, o tamanho dessas colunas para uma casa de residência. É uma coluna de madeira, isso ali, se tem 130 anos, dura mais 250, né? Porque não acaba nunca, né? É uma estrutura. Porque o que esses imigrantes eles tinham? Construir as terras deles e construções não era só para eles. Era para eles, para os filhos e para os netos. Eles sempre pensavam nos que vinham, né? O que podemos ver é essa madeira serrada, provavelmente manualmente, né? Como foi feita, e como os antigos eles cuidavam até a lua na hora de derrubar a árvore para fazer essas madeiras. Eles cuidavam muito disso, né? E nós vamos mostrar um pouquinho dessa casa por dentro, né, Paulo? Pode entrar aqui ou pode entrar lá. Quero chamar atenção para essas flores aqui, Paulo. Elas não têm 100 anos, mas olha, quando eu cheguei aqui, eu achei que isso aqui era uma flor, era artificial, de tão bonita. Sabe, esse tipo de flor. Ela nasceu assim, para te ver. E aqui dentro, mesmo. Aqui dentro nós podemos ver, ó, geralmente as casas são mistas por dentro, feito com madeira. Essa parte de madeira é tudo original, ó, as portas, aqui as paredes, geralmente as divisórias internas faziam com madeira. Podemos ver as madeiras de cima, as longarinas, olha o tamanho dessas madeiras aí. Sim. Isso não acaba nunca, né? Então, como esse pessoal que preserva essas casas antigas, como o Paulo e tantos outros que nós já mostramos, eles fazem um conforto. O conforto tem que ter dentro de casa, né? Então, externamente, a casa é toda original. Internamente,
Hoje, essas casas antigas, todos têm seu conforto, né? Com banheiro interno, que antigamente não tinha, né? Geralmente era uma casa com a cozinha em anexo, já mostramos. Hoje essas casas têm ar-condicionado, tem o conforto que hoje todo mundo precisa, né? Então, nós queremos deixar parabenizado também ao Paulo, né? De ter esse cuidado da preservação do patrimônio histórico do nosso município, né? Para dizer a verdade, no verão, essas casas não precisam de ar-condicionado, porque elas estão sempre, como é que eu vou dizer, como se a gente estivesse em ar-condicionado. O clima está sempre fresquinho, né? Por causa do porão que tem lá embaixo. Então, para quem nunca morou numa casa antiga, não sabe o valor que tem essas casas antigas. Né? Isso aqui também deve ser original da casa, a gente vê muito, né? Esses para pendurar casaco, chapéu, né? Guarda-chuva. Até tem a prateleira para botar as coisas em cima. Aqui, isso aí a gente já viu em algumas casas também. Eles tinham... depois eu vou mostrar lá como o roupeiro praticamente não tinha a dispensa para guardar as coisas. Tem tudo original, essas prateleiras lá. Né? O que costuma ter muito nessas casas antigas é morcegos. Né? Eles gostam de morar nessas casas antigas. Por causa do clima, né? Ficam frestas assim. Clima, né? Nós podemos lá olhar o porão, então. Vamos olhar o porão. Aí as pessoas conservavam embaixo, botavam para gelar guaraná, que existia na época, cerveja. Tu tá gravando também? Botavam embaixo, porque se lá dentro já é fresquinho, imagina que embaixo é gelado. Sim, conservavam. Né? Quando dava os kerp, eles gelavam a cerveja embaixo desses porão. E a gente pode ver a estrutura, isso é uma estrutura feita com madeiras, tudo com madeira de lei, né? E como o Paulo falou, essas casas antigas, todas elas tinham sempre uma questão era a altura para não pegar a umidade, e a segunda questão é de guardar os mantimentos. Então a gente fez um tour aqui pela casa do Paulo Mosman, que fica ali, né? Só para colocar, a casa do Paulo Mosman fica próximo ao centro, né? Próximo ao centro, depois a gente vai colocar o mapinha também, que nem eu fiz no primeiro programa, para mapear, né, onde é que ficam as casas, se caso alguém quiser vir conhecer, né. Então a gente quer agradecer, Paulo, pela tua disponibilidade, ter nos recebido aqui e ter deixado a gente, né, invadir, né, a tua casa e mostrar, né, invadir tua intimidade aí. Então a gente agradece de coração pela tua colaboração com o programa, tá? Invadir? Jamais, né? Para mim foi uma satisfação receber vocês, como eu frisei antes. Com certeza eu sabia que era um grande programa, mas não tanto. Após ser visitado, né? Até me motivou a já logo ser patrocinador também, né? E dizer que, na minha opinião, né? Cada um tem a sua e eu respeito a opinião de todos. Na vida, a gente tem que ter planos e atitude. Eles tiveram esse plano e tiveram a atitude de colocar em prática, né? Assim é em tudo, não é só esse plano que eles tiveram. Se você, aí que está olhando esse programa, tiver um plano, coloque em prática, não tenha medo que não vai dar certo. Esse aqui é um programa que nunca foi feito no nosso município, então eles tiveram a sabedoria de criar o programa e de colocar ele em prática, senão ele não existiria, né? Não adianta ter bons projetos, bons planos, ter tudo nas mãos e não concretizar, né? Então, eu tenho certeza que esse programa só tem a crescer, porque pessoas capacitadas estão na frente dele, né? Daqui a pouco, de repente, vão ser incluídas mais pessoas pelo crescimento, né? E vocês vão saber muito bem escolhê-las, né? E, mais uma vez, parabenizar. E todos vocês do nosso município, ou até de fora do município, que querem visitar a nossa casa antiga, que foi visitada hoje, sintam-se convidados e à vontade. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. E eu sempre digo, né, que tu colocaste, né, eu tenho que... Como é que eu vou saber se vai dar certo? Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Exato. O máximo que pode dar
não estar certo, mas pelo menos eu posso dizer, eu tentei. Eu tentei. Isso aí. Então, as atitudes que, como tu fala, nós temos que fazer isso na vida toda, né? Fazer, não é só falar, fazer. E é o nosso objetivo, é fazer acontecer. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Então agora a gente vai continuar nossa jornada, em seguida vocês vão ver mais uma bela casa aí no nosso programa. A história administrativa de São José do Sul começa nessa casa aqui. Aqui foi a primeira filial da cooperativa Ouro do Sul. Podemos ver a fachada, que era o armazém, o mercado. Ao lado tinha um salão de baile, antigamente. E aqui era a residência da família que gerenciava a cooperativa Ouro do Sul. E na sua administração, o município, quando foi emancipado, começou todo o sistema administrativo do município aqui nessa casa. A cooperativa Ouro do Sul cedeu para a administração municipal e aí começou todas as secretarias, a administração, tudo começou a funcionar nessa casa. Então podemos dizer assim, a história de São José do Sul começa na Ouro do Sul. É uma casa antiga, deve ter perto de 100 anos, a idade mais ou menos da cooperativa Ouro do Sul. Nós vamos mostrar um pouquinho da fachada histórica que foi preservada. Podemos ver que tudo foi, alguma coisa foi modificada, mas tudo preservado. Então toda a história tem que ser contada e tem que ser preservada. Aqui, então, a parte administrativa do lado de cá era o gabinete do prefeito. Aqui a recepção. E dentro da casa, todas as secretarias, agricultura, obras, educação, tudo, até o município conseguir fazer a sua própria sede. Algumas secretarias continuaram a funcionar aqui. Depois, se transferiu para o centro administrativo e alguma coisa continuando aqui, como a educação continuava aqui, até ela ser transferida lá onde é o CRASA atualmente, né? Então, é mais uma história de São José do Sul a ser mostrada. Junto com a casa residencial da família que gerenciava a cooperativa, do seu Firmino Rohr, era o primeiro armazém, o primeiro mercado de São José do Sul. Foi nesse anexo, vamos dizer assim, da casa. E aqui ao lado, hoje não tem mais, mas aqui era o salão de bailes. Então, a família preservou a cooperativa, preservou isso aí, e foi depois do primeiro mercado aqui, armazém e mercado, foi vendida então para a família Mosman e eles construíram o supermercado aqui ao lado. Hoje é um dos mercados mais fortes da região, é o mercado, uma filial Ouro do Sul. Continuando então na nossa jornada, agora nós viemos parar na entrada da linha Lerner, para mostrar uma casa de um estilo que a gente ainda não tinha mostrado, né, Paulo? Isso. Que é uma casa de madeira, também muito antiga. Paulo vai dar os detalhes aí. É uma casa que provavelmente foi construída pelo seu Armindo Hermes. É uma casa com bem mais de 100 anos também. Como tinha bastante características aqui, tinha madeira abundante, né? Muitos imigrantes começaram as suas vidas construindo casas de madeira, como eles tinham em abundância. Mas as características que nós queremos mostrar, as casas de madeira, à frente, aqui provavelmente foi feito já foi feita uma modificação, tinha aqueles desenhos, recortes, você se lembra nas casas antigas? Essa casa, eu me lembro ainda, ela tinha isso também, né? Sim. Mas uma característica que eu mostrei, as outras casas de madeira, de enxaimel,
a fundação, ó, como nós colocamos, na época não tinha cimento, era pedra e barro. Aqui está bem caracterizado ainda o que a gente vem falando nos programas, é pedra e barro, né? Aqui está revestido com tábua, mas a longanina de madeira, ela é dessa grossura aqui, então continua tudo original por baixo, né? E as escadas, eu me lembro em muitas casas aqui, nós podemos ver, as escadas eram feitas com pedras, e pedras, eu sei de casas que tem por aí, que tem 2 metros de comprimento, são pedras inteiriças colocadas para as entradas, né? Então são características, ainda essa casa está sendo preservada, ela foi vendida pela família Hermes, e hoje quem é o dono dessa residência é o seu Heitor Schallenberger. Tem um detalhe também que eu vi aqui na janela, que é o modo como é feita a tranca, né? Ó, a tranca da janela por dentro é uma madeira, né? E ela vai, tipo, ela vai encaixada, né? É. E ali também, ó, o sistema de abertura era isso aí, né? Antigamente não tinha. Para a janela ficar aberta, né? É. Também é diferente. É tipo uma tramela, como se chamava antigamente, tramela. É tramela. Então vamos adiante, Paulo. Vamos visitar mais umas casas, mas nós queríamos incluir essa casa, que nós temos várias ainda na nossa região ali. Nós temos uma história riquíssima no nosso município de casas antigas. E temos várias casas antigas de madeira, né? Então a gente queria incluir algumas, porque a gente não consegue fazer um levantamento de todas as casas históricas do município, mas pelo menos fazer uma amostra geral do que nós temos no nosso município. Nós temos casas, já colocamos na Linha Bonita Baixa, que é um dos berços da imigração, tem casas antigas, Linha Bonita Alta, Morro do Cedro, São José do Maratá, todas as comunidades, para não falhar nenhuma, todas elas têm casas antigas preservadas. Bom, agora mais uma casa antiga do tempo dos nossos imigrantes. Hoje mostramos há pouco uma casa de madeira, mostramos uma em Chaimel, agora nós vamos mostrar uma casa mista, madeira e material, né? A parte de material é um pouco mais novo, depois ele vai nos contar, mas eu queria mostrar aqui as características que era muito usado, não só nas casas de madeira, é uma área fora a fora, com essas madeirinhas decoradas em cima, né? Isso era característica do imigrante alemão. Na sua imigração eles trouxeram isso junto. Casa de madeira, toda ela original ainda, a parte de madeira e tudo. E nós estamos aqui com o morador dessa casa, que é o José Luiz Raubert. O José Luiz, tu podia contar um pouquinho para nós como é que eles vieram aqui? Tu contou antes do vô, conta esse caso para nós. O vô veio, se eu não me engano, do Maratá. Ele morava lá para Maratá, Esperança. Eles vieram para cá, primeiro eles moraram no Paiol. No Paiol. Depois ele construiu a casa tem mais 100 anos. Depois a cozinha em 37 foi construída. Então já faz quase 100 anos também, faz 90. A cozinha já vai fazer quase 100 anos. Quase 90 anos a cozinha. A casa tem 100 anos. Daí eles... O vô ali se criou, quer dizer, criou em Maratá e veio para cá, casou com uma moça, morava aqui embaixo. Tiveram filhos e o pai ficou morando aqui. Teu vô era, como é que era o nome do teu vô? Jacó Raubert. Jacó Raubert. E o teu pai era o Edvino Raubert. Só para constar que a gente não falou nisso, nós estamos na linha Lerner ainda, né? Aqui Lerner, São José do Sul. Rua Irmãos Lerner. Isso aí. Curiosidade, muitos perguntam assim, por que a linha Lerner, Irmãos Lerner? É que aqui a imigração, o povoamento inicial começou com uma família Lerner, e tinha bastante filhos, e hoje ainda tem troncos antigos dessa família morando nessa localidade. Tem Lerner ali embaixo, ali adiante tem Lerner.
Uhum. Podemos mostrar, né, um pouquinho mais dos detalhes. Isso. Tem muita coisa na casa que já foi restaurado, né? É. Já foi melhorado, né? Até Sim. por causa do tempo. Sim. Né? Precisa, às vezes, fazer essas melhorias até para preservar, né, a casa e tudo. Mas a gente podia mostrar um pouquinho. Mas né, mostrar também, inclusive, o capricho do jardim, tudo, né? Isso tudo tá no sangue Sempre dá serviço. Nessa casa aqui mora uma senhora que vai completar 92 anos em setembro, que é a dona Julita Halber. Quem não conhece a dona Julita é a mãe senhorinha, é a mãe do José Luiz, uma senhorinha muito simpática, muito querida, né? Que ela está passando por alguns problemas de saúde, né? Então ela não tem condições de estar aqui, mas senão a gente ia colocar ela, porque ela é uma figura, né? Muito querida, né? Ela dá uma debilidade, caminha mal e... Mas é uma figurinha querida, folclórica do nosso município, né? Depois, quem sabe a gente... Então aqui as características essa aqui é a parte então que tu falou da cozinha, né? Que vai fazer em 2037, vai fazer 100 anos. Essa parte aqui. Essa outra parte de madeira, então ela já é mais antiga ainda, ela foi feita primeiro, né? Mas continua as características, casa separada da cozinha. Sempre era... Depois fizeram a cozinha, quer dizer, do material. Telhado original ainda? Tudo original. Tudo original. Zinco, tudo original. E lá dentro a gente pôde ver também alguns móveis, que a gente vai colocar a foto aqui, né? O baú, que era muito utilizado antigamente, né? Os baús para guardar a roupa, né? Eles não tinham, nós mostramos até na casa anterior, os cabides nas paredes, era uma tábua com as cabides embaixo, e a roupa melhor eles botavam no baú, porque não existiam roupeiros. Bem antigamente os imigrantes não tinham roupeiros, então eles tinham baús, os baús e cristaleira eles tinham. A cristaleira também, a gente também tem uma para mostrar ali também bem antiga, né? E me faltou as palavras agora. Mostrando o jardim e tudo, né? Nós queremos deixar, então, um agradecimento ao José Luiz por nos ter recebido, a sua mãe também, né? A dona Julita. Até eu ia deixar um pedido aqui, sei que não tem muito a ver com o programa. Agora eu estava conversando ali com a tua esposa, a Melânia, né? A dona Julita, ela vai completar 92 anos em setembro, e a dona Julita tem um sonho que já há anos a gente já sabe que ela tem esse sonho, que é andar de avião. Ela tinha uma viagem marcada para Aparecida, né? Aparecida, faz 1 ano e pouco. Daí apareceu aquele câncer de pele nela, daí tinha que... Aí tiveram que cancelar a viagem e ela nunca pôde realizar o sonho dela. Não pôde. Então, se você aí está me ouvindo, que tem algum contato lá com o Aeroclube de Montenegro, que puder dar uma forcinha, quem sabe a gente consegue realizar o sonho da dona Julita. Em setembro ela vai completar 92 anos, para que a gente podia realizar o sonho dela e dar um passeio de avião. Se você está me ouvindo aí e puder ajudar com esse sonho aí, entre em contato. Não conseguiu para Aparecida, mas pode, de repente, só sobre o voo em Montenegro, né? Isso também estava nos meus planos para fazer uma. Só para... Eu também nunca andei de avião. Também nunca. E a Mela já foi para a praia, lá para o Nordeste de avião 2, 3 vezes. Foi para o Rio, eu nunca andei de avião. Nunca. Então, né, quem sabe a gente vai conseguir também, o nosso programa vai conseguir fazer essa proeza, sonho, né? O sonho da dona Julita. Então, nós queremos agradecer, então, José Luiz, por ter nos recebido aqui, nessa tarde de sábado. E vocês, telespectadores, continuem sempre, né, nos assistindo, compartilhando os programas. O que nós temos ali bonito, que eu gosto muito daqui, é a vista, né? A vista que vamos mostrar também a vista. Mostrar a vista ali, olha que natureza linda, né? Muita mata nativa nos vales ali embaixo, né? Isso é uma bênção de Deus, né? Isso aí. Ganhamos asfalto agora. Agora tem asfalto. Hoje tem o conforto, asfalto nas vias municipais, né? Isso é importantíssimo, né? Dar o conforto e a acessibilidade para o município, né? Então, acho que a gente podia finalizar também aqui, agradecer de novo aos nossos patrocinadores. Isto. Né, Paulo? Agradecer a Decor, Sabor e Companhia, pimentões coloridos,
sem agrotóxico, produtos deliciosos por natureza. Majob Link, provedor de internet para São José do Sul e municípios circunvizinhos. Tecnologia em fibra ótica. Irmãos Bona, esquadrias em madeira e móveis planejados. Agroturismo FIR, certificação orgânica em morangos e horticultura. Café colonial com reserva antecipada. E o happy hour 1 ou 2 vezes ao mês. E Prefeitura Municipal de São José do Sul. Agradecemos a audiência de todos e vamos colocar São José do Sul no mapa?